Então vamos embora? Muito boa noite, muito boa noite. Então vamos lá, começar fazendo algumas questões de logaritmo, né? Que a gente viu a teoria na semana passada, e depois a gente entra em geometria analítica, certo? Para analisar um pouquinho a geometria, né? Fazer uma análise da geometria. Então vamos embora aí, questão número 8, que diz o seguinte: em 1997, iniciou-se a ocupação de uma fazenda improdutiva no interior do país, dando origem a uma pequena cidade. Estima-se que a população dessa cidade tenha crescido segundo a função P igual a 0,1 mais 0, mais log de x menos 1996 na base 2, onde P é a população no ano X em milhares de habitantes. P é a população no ano X em milhares de habitantes. Considerando raiz de 2, 1,4, podemos concluir que a população dessa cidade atingiu a marca de 3.600 habitantes em meados de que ano? Então, preste atenção. A gente quer o que nessa questão? Podemos concluir que a população atingiu a marca de 3.600 habitantes, certo? Só que a população, P é a população, ó, no ano X, em milhares. Se P é a população em milhares, então o que nós queremos é justamente que essa população, queremos que esse P fique quanto? Não é 3.600, se liga nisso. A gente quer que essa população ela fique quanto, gente? 3,6, porque a população está em milhares de habitantes, certo? E se deu 3.600 habitantes, então eu quero que o P seja 3,6. Show de bola? Só que como é que se calcula o P? Vai, a questão está dizendo que o P a gente calcula com 0,1 mais log de x menos 1996 na base 2, e eu quero que essa população ela seja 3,6. Massa? Bom, esse 0,1 eu posso jogar logo para lá, ficando aí que o log de x menos 1996 na base 2 vai ser 3,6 menos 0,1, que seria 3,5. E agora, pessoal, como é que eu saio dessa equação aí logarítmica? Log de x menos 1996 na base 2 igual a 3,5. Se eu fiquei com a situação dessa, log de x menos 1996 na base 2 igual a 3,6, então é simplesmente a gente chegar e aplicar a definição. Beleza? Como é que ficaria aí essa definição? Vamos lá aplicar a definição? Como é a definição de logaritmo? Pega a base, eleva ao logaritmando, e isso vai ficar igual a um logaritmo, x menos 1996. Se tiver alguma dúvida aí, me diga, por favor, certo? Bom, e agora fica aquela história, né? Mas, Clebinho, o que é que eu vou fazer com esse 2 elevado a 3,5? A gente tem que saber o que fazer com ele. Tá massa? Vamos ver o que eu vou fazer com esse 2 elevado a 3,5. Ó, 2 elevado a 3,5 é a mesma coisa que 2 elevado a 7 sobre 2. Certo? 2,5 é 7 sobre 2, igual a x menos 1996. Beleza? Coloquei em fração. Agora, como é que a gente faz para sair de fração? Lembra daquela propriedade? Se eu tenho raiz, se não lembrar, vem comigo, de A elevado a B de índice C, raiz de A elevado a B de índice C, isso é a mesma coisa que A elevado a B sobre C. Tem que lembrar dessa propriedade, que foi o que eu usei, que eu vou usar agora, né? Então, 2 elevado a 7 sobre 2, gente, isso ficaria uma raiz de 2 a sétima de índice 2, que é uma raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 2 a sétima. Não é verdade? E aí, como é que eu arrumo essa raiz? Vamos lá. Raiz de 2 a sétima. 2 a sétima é 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 2. E isso vai ficar igual a x menos 1996.
O que ficaria? 2 sai da raiz, 2 sai da raiz, 2 sai da raiz, 2 ficou na raiz. E aqui eu vou conseguir encontrar qual é o ano em que a população vai chegar em 3.600, né? Isso ficaria 248. Raiz de 2, a questão mandou a gente trocar por 1,4, igual a x menos 1996. E 8 vezes 1,4, 8 vezes 4 dá 32. Vai 3, 8 vezes 1, 8, com 3, 11. E aí eu vou encontrar x igual a quanto, pessoal? Quando eu passar esse 1996 para cá, somando 1996 com 11 vai ficar quanto? 2007,2. Então, em que ano a população atingiu a marca de 3.600 habitantes? Em meados de que ano? Então, a gente vai responder só olhando para as alternativas, né, pelo que a gente encontrou, em meados de 2007. Tá? São esses tipos, gente, de questõezinhas que vocês encontrarão lá na prova do Enem. Massa? Ficou claro aí esse 8? Vamos lá para a questão 9? Vamos lá, mais uma questãozinha aí. Mais uma aí de logaritmo, para que a gente possa começar geometria analítica, tá? Boa noite, Camila. Boa noite, Luana. Boa noite, Luísa. Boa noite. Questão 11, vai lá. A magnitude aparente de um astro de brilho B, magnitude aparente de um astro de brilho B, é definida a partir de uma trajetória B0 por meio da fórmula m magnitude igual a log de B sobre B0. Com a seguinte convenção: a magnitude aumenta a 5, a magnitude ficará em mais 5, quando o brilho é dividido por 100. Então, a magnitude aumenta em 5 quando o brilho é dividido por 100. Nessas condições, considerando log de 2 log de 3, pode-se afirmar que a magnitude aparente da Lua, em que B é igual a 1,2 vezes 10 à quinta B0, é igual a quanto? Vamos ver o que a gente pode fazer com isso, gente. Vamos lá pensar direitinho. Ó, o que é que a questão está dizendo aí para a gente? Vai. O que é que ele significa dizer? A magnitude aumenta de 5, a magnitude aumenta de 5 quando o brilho é dividido por 100. O que é que a gente vai fazer com essa situação daí? Vamos lá pensar? Olha só, a magnitude aumenta de 5 quando o brilho é dividido por 100. Então, você vai ter uma magnitude M', certo? É uma magnitude mais 5 quando o brilho é dividido por 100. Então, se eu pegar o brilho e dividir por 100, a magnitude aumenta de 5. Então, por exemplo, isso aqui é uma maneira de escrever. Outra maneira de escrever seria você pensar assim, ó, talvez fique até mais interessante. Vê. Como é que eu calculo uma magnitude? Vamos lá. A magnitude é dada por log de B sobre B0 na base A. Aí, a magnitude aumenta em 5 quando o brilho é dividido por 10. O brilho é esse Bzão. Então, se você chamar uma magnitude de M', certo? Que seria o log de B sobre 100 por B0, nessa base A, aí a gente teria que essa magnitude ela aumenta de 5 quando o brilho é dividido por 100. Estão conseguindo compreender? Isso já é uma questãozinha mais difícil, né? A magnitude aumenta de 5 quando o brilho é dividido por 100, certo? Então, quando você fez isso daí, vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos lá? Nessas condições, considerando isso, podemos afirmar que a magnitude aparente da Lua, quando B é isso, é igual a quanto? Então, como é que vai ser essa magnitude aí da Lua quando B for 5? Bora lá. Nós temos que M'
é m mais 5, certo? Isso implica que quem é o m'? M' vai ser log de b sobre 100 sobre b0. Eu posso escrever assim, né? Isso é log de b sobre 100b0, 100b0, na base A. Isso vai ser igual a m, mas quem é o m, gente? O m vai ser log de b sobre b0 na base A, isso mais 5. Ok? Beleza ou não? Então, a magnitude aumentou 5. A magnitude aumentou 5 quando o brilho é dividido por 100. E aí, nessas condições, eu posso afirmar que a magnitude aparente da Lua vai ser quanto? E agora vamos fazer essa continha, né? Vê só. Eu posso jogar isso aqui para o lado de cá, posso? Aí ficaria log de B sobre 100B0 menos log de B sobre B0. Tudo isso está na base A. E isso vai ser igual a 5. Tá todo mundo acompanhando? Hein, pessoal? Alice, Camila, Davi, Luana, Luiz, Luísa, todo mundo acompanhando? Depois vocês digam aí. Aí agora o que é que eu vou ter? Isso aqui, obviamente, foi a parte inicial, né? Preparação que a gente teve para interpretar a questão. Vejam como foi importante ler e reler, né? Para a gente entender direitinho o que a questão está colocando. O que é que eu tenho aí do lado esquerdo? Vejam, do lado esquerdo eu tenho uma diferença de logs. A gente conversou na semana passada e eu disse para vocês que aprender logaritmo é conhecer a definição e as propriedades. Conhecer a definição e propriedades, acabou, você anda facilmente. Então, eu tenho uma propriedade que mexe com diferença dos logs, que é justamente o logaritmo do quociente. O logaritmo da divisão é a diferença dos logs. Mas lembra que eu falei que a gente precisa da propriedade da direita para a esquerda, que seria o quê? A diferença dos logs é o log da divisão. Então, olha só. A diferença dos logs é o log da divisão. Então, isso ficaria log de quem, gente? De B sobre 100B0 dividido por B sobre B0. E isso é igual a 5. Tá certo? Então, diferença dos logs é log da divisão. Então, log de B sobre 100B0 sobre B sobre B0. Isso daqui vai ficar o quê, galerinha, se a gente organizar? Vamos ver. Isso vai ficar log de... Tem uma divisãozinha de frações, B sobre 100 B0, vezes B0 sobre B, na base A, igual a 5. Aqui, ó, cortou B com B, cortou B0 com B0. Então, o que é que eu posso afirmar aqui? Que log de 1 sobre 100, certo, gente? 1 sobre 100, na base A, é igual a 5. E aqui a única coisa que eu poderia escrever é aplicar a definição de logaritmo, que ficaria A elevado a 5 igual a 1 sobre 100. E vou deixar isso aqui guardadinho, porque eu acabei de descobrir quanto é o A à quinta. Certo? Mas, Clebinho, eu sei quanto é o A à quinta. E eu vou fazer o que com esse A à quinta? Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer com esse A à quinta, tá? Até aí alguma pergunta? Posso seguir? Pode? Então, vamos lá. Continuando. Se A à quinta é 1 sobre 100, vamos ver o que a questão está pedindo agora. Vamos lá. Ele pede para a gente calcular o quê, gente? Podemos afirmar que a magnitude aparente da Lua é... A magnitude é dada por log de B sobre B0. Então, como é que eu vou calcular a magnitude aparente da Lua? Eu vou até colocar na outra telinha, tá certo? Para ficar melhor.
Então, encontrei que A quinta é A. Então, o que é que nós queremos? Nós queremos a magnitude da Lua. Certo? Queremos a magnitude aí da Lua. E como é que eu vou fazer para calcular a magnitude da Lua? Olha lá. É log de B sobre B0 na base A. Isso é log de B sobre B0 na base A. Então, a magnitude aí da Lua vai ficar. Eu tenho que A quinta é isso. E aí eu tenho até que talvez organizar esse A, né? Esse A ficaria quanto, gente? Bora. Ficaria raiz quinta de 1 sobre 100, né? Raiz quinta de 1 sobre 100. Daqui a pouco a gente pensa se deixar assim é melhor, ou se é melhor deixar assim, ou se é melhor deixar o A igual a raiz quinta de 10 a menos 2, ou se é melhor deixar o A igual a 10 elevado a menos 2 sobre 5. Melhor não sei, a gente vai fazer a conta aí e vai ver como seria melhor esse A. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, gente, o logaritmo de 2 na base 10 e tenho um logaritmo de 3 na base 10 e quero a magnitude quando B for 1,2 vezes 10 a quinta B0. Então, olha só, a magnitude vai ficar log de, olha o B, 1,2 vezes 10 a quinta B0, 1,2 vezes 10 a quinta B0, sobre B0. Isso na base A. Só que presta atenção no que eu tenho nessa telinha. Essa telinha está me dando, gente, o log de 2 e o log de 3 na base 10. Se a telinha está me dando o log de 2 e o log de 3 na base 10, eu estou ali com o log na base a coisa mais normal que eu tenho é tentar fazer uma mudança de base ou aplicar a propriedade do logaritmo quando o expoente está na base. Porque eu tenho A como base 10, que é 10 elevado a menos 2 sobre 5. Então, preste atenção. Onde tem A, eu posso tirar e perceber que o A é 10 elevado a menos 2 sobre 5. Certo? E aí eu vou conseguir descobrir a magnitude da Lua fazendo o quê? Você lembra da propriedade que é que a gente faz quando tem uma potência na base? Quando eu estou aí com 10 elevado a menos 2 quintos na base, vocês lembram o que, é que acontece? Quem lembra essa propriedade? Quando o expoente está na base, ele passa para frente multiplicando, só que ao inverso. Tem que conhecer as propriedades. Se for log da potência, expoente multiplicando. Se a potência está na base, ele vem multiplicando pelo inverso. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Vamos lá. Eu posso cortar esse B0 e esse menos 2 quintos, ele vem para cá, ó, menos 5 sobre 2 vezes o log de 1,2 vezes 10 à quinta na base 10. Lembrando da propriedade que a gente utilizou aqui, né? Se tem um expoente aqui na base, ele vem multiplicando ao inverso, certo? Clebinho, se eu não lembrar dessa propriedade, se não lembrar dessa propriedade, você poderia fazer uma mudança de base, certo? Uma mudançazinha de base, pode ser feito isso também, tá? Bom, e aí eu vou escrever o seguinte, para a magnitude da Lua. Vocês perguntem, menos 5,5. Para tirar essa vírgula, que o vírgula não é legal, então 1,2 vezes 10 à quinta é 12 vezes 10 à quarta, né? E base 10 não precisa mais colocar. Então, ou você lembra dessa propriedade, ou você faz mudança de base. E agora vamos ver o que vai acontecer, né? Aqui eu fiquei com log de um produto. Questão nível difícil, né, gente? Questão difícil. Lembra até que na aula passada a Leiria estava até comentando que encontrou uma do Enem que era quase impossível. Era mais ou menos nesse estilo daqui. Talvez um pouquinho mais difícil, mas era mais ou menos nesse mesmo estilo. Uma questão ó, que eu tive que primeiro interpretar o texto
para entender o que ele quer dizer com relação a magnitude aumenta de 5 quando o brilho é dividido por 100. Para descobrir quem é o A, para depois descobrir a magnitude da lua usando os logaritmos na base 10 que a questão falou para a gente. Né? Bom, logaritmo do produto, isso é a soma dos log, né? Isso é log de 12 mais log de 10 a quarta. Tá? O que ficaria magnitude da lua igual a menos 5 sobre 2 vezes o log de 12. Mas, veja, a informação foi o log de 2 e o log de 3. Ele não deu o log de 12. Foi o log de 2 e o log de 3. Então, eu vou ter que arrumar isso, né? Então, o que é que eu faço com 12? 12 é 2 ao quadrado vezes 3. E log de 10 à quarta, log da potência, expoente multiplicando um log de 10 à quarta, 4 log de 10. Certo? E aí segue que essa magnitude da Lua vai ficar quanto? Aí, de novo, eu encontrei ali o quê, gente? De novo, eu encontrei ali um logaritmo de um produto, né? Então, eu vou precisar mexer com isso. Vamos lá ver como é que ficaria? Menos 5 sobre 2. Logaritmo do produto é a soma dos logs. Vejam que eu já estou na base 10. E quanto que é o log de 10, gente? O log de 10 é 1, né? O logaritmo de 10 é 1. E aí você vai encontrar a magnitude da Lua igual a menos 5 sobre 2 vezes 2 vezes log de 2, log de 2, mais log de 3, mais 4. E aí essa magnitude da Lua vai ficar menos 5 sobre 2 vezes, olha o log de 2, 0,30 e o de 3, 0,48. 2 vezes 0,3, 0,6, 0,48 mais 4. Então, a magnitude da Lua vai ficar, ele quer em decimal, né? Menos 5 sobre 2 é menos 2,5. E aqui 0,6 com 0,48 dá 1,08. Isso dá 5,08. E aí, portanto, a magnitude da Lua, se a gente multiplicar aí menos 2,5, 2,5 por 5,08, a gente encontra menos 12,7. Bonitinha essa questão de logaritmo, né? Letra... Tem letra não, né? Tá sem letra. Professor, eu acho que essa questão uma maldade para o aluno. É uma questão grandezinha, né? Eu acho ela cruel. É uma questão que faz parte, né? É, Mas complicado. Beleza? beleza, pode prosseguir. E punkzinha, né? Vamos embora para a geometria analítica? Vamos. Vamos lá começar a geometria analítica. Questãozinha massa, né? Bonitinha mesmo. Anotem aí para a gente seguir. Posso tirar? Pode? Pode. Simbora começar a analítica. Então, vamos lá. Geometria analítica.
ver se alguém chegou depois. Iago, boa noite, Iago. Disse que Mila, tudo boa noite, tudo bem. Então vamos embora aí. Terminou aí a parte das funções, né? Um logaritmo, a gente viu função do primeiro grau, função do segundo grau, função exponencial e função logarítmica, que são as funções que o Enem ele cobra, né? Primeiro grau, segundo grau, exponencial e logaritmo. Bom, geometria analítica é o seguinte, é um assunto que já viram agora no terceiro ano de geometria analítica, viram no começo do ano, estão vendo agora como é que está aí a geometria analítica de vocês. Ou não viram nada ainda? Eu já vi no meu colégio, Já viu? já vi, só não. Eu vi até a circunferência, sabe? Circunferência. O pessoal do São Luís está vendo agora, né? Davi já está até circunferência. Muito bem. Então, ótimo. Então vamos embora. Eu já tenho uma noçãozinha aí que tem, né? Cai no Enem, cai no Enem. Ó. Cai no Enem e no SSA, cai nos dois. Geometria analítica tanto cai no SSA quanto no Enem. Nos dois, nos dois, nos dois. Só que no SSA é mais contextualizado, né? E no Enem é mais contextualizado. E no SSA, às vezes, é uma questão muito sequinha. Mas de certeza vocês encontram no SSA e de certeza encontram no Enem. Exatamente. Show de bola. Bem lembrado, Iago. Bem lembrado. Mas cai no Enem, cai no Enem, cai no Enem sim. Então, vê só. O que é geometria analítica? Geometria analítica é um dos assuntos que você só vê no terceiro ano, é um dos assuntos novos do terceiro ano, tá? Que consiste em quê? Vê só. Estudar geometria analítica é analisar a geometria. Só isso. Antigamente, na prova da UPE, né, que é o SSA, antigamente a gente tinha a geometria analítica muito grande. A gente tinha a parte de ponto e plano, que é o que eu vou ver hoje com vocês. A gente tinha reta circunferência, que ainda tem hoje. Ponto, plano, reta circunferência, hoje. Cai isso no SSA. E no Enem também a mesma coisa. Analítica do SSA, a mesma analítica do Enem. Tá? E a gente tinha antigamente ainda, fora ponto, reta e circunferência, ainda estudava elipse, hipérbole e parábola. Mas tiraram do programa elipse, hipérbole e parábola, deixaram simplesmente para a faculdade, né? Fazer o quê? Então vamos lá. Estudar Fica no Enem geometria. ou no SSA, professor, que deixaram para faculdade? Como é? Isso é para deixaram para faculdade o conteúdo do Enem ou do SSA? Do Enem, desculpa, do SSA. No Enem nunca caiu elipse, hipérbole e parábola, não, do SSA. A UPE cobrava elipse, hipérbole e parábola e depois tirava. Só vai até circunferência hoje em dia. Amém. Caía no SSA. Aí, vê só. A gente tem a geometria analítica plana e a geometria analítica espacial. Também a geometria analítica espacial não vamos estudar, porque não cai no Enem, não cai em nenhum vestibular. Só a geometria analítica plana. Então, como é que a gente analisa a geometria? Nada mais, nada menos do que você pegar a geometria, jogar um plano cartesiano e analisar ali por cima. Analisar o quê? O que é que você analisa na geometria? Analisa retas, analisa circunferência, analisa distâncias, e é isso que eu quero analisar. Então, eu preciso que vocês aprendam a mapear uma reta, qualquer coisa do tipo, certo? E saber calcular uma distância, saber calcular um ponto médio, saber calcular uma área, coisas desse tipo. E é assim, gente, geometria analítica não tem muita coisa de muito novo, não. A gente simplesmente mostra como analisar a geometria. Mas os conhecimentos que vocês têm de geometria plana, de paralelismo, de perpendicularismo, de área das figuras planas, tudo isso você continua tendo. Tem algumas coisinhas a mais, alguns detalhezinhos que eu preciso que vocês conheçam, principalmente em reta e circunferência. A gente só vai ver para a semana, tá certo? Então vamos lá. Qual é o universo da geometria analítica? A geometria analítica ela mora no plano cartesiano. E aí vamos ver se vocês lembram. Acho que vocês lembram, obviamente, mas se tiver algum detalhezinho aí, só relembrar. Então, o plano cartesiano ou referencial cartesiano nada mais é do que o universo de trabalho da geometria analítica, né? Aí tem toda a história, recebe esse nome por causa de René Descartes, é aquela coisa toda, enfim. Mas o plano cartesiano consiste de dois eixos coordenados, um eixo horizontal, que é o eixo X ou eixo das X, ou eixo de quem, gente?
das abscissas. O eixo Y também pode ser chamado de eixo das ordenadas. Tá? O plano cartesiano fica dividido em 4 quadrantes, onde o primeiro quadrante tem x e y positivos. E aí, para quem não lembra, quando eu quero representar um ponto no plano, a gente usa uma coisinha chamada de par ordenado, onde a ordem do par é primeiro x e depois o y, tá? Um par ordenado representa um ponto no plano cartesiano, um ponto no plano cartesiano, e também pode ser chamado de coordenadas de um ponto. Coordenadas de um ponto. Primeiro quadrante, x e y positivos. Segundo quadrante, x negativo com y positivo. Terceiro quadrante, x é negativo, y é negativo. Quarto quadrante, x é positivo, y é negativo. Isso tudo, obviamente, nada de decorar, só de você analisar. Se um ponto estiver em cima do eixo x, por exemplo, no menos 4, as coordenadas dele seriam menos 4 e 0. Se um ponto estiver em cima do y aqui, tipo no menos 1, as coordenadas dele seriam 0, menos 1. Detalhe interessante, primeiro quadrante, x e y são ambos positivos. No segundo, no terceiro, no quarto, segue. Esses pontos que estão em cima dos eixos, eles não fazem parte dos quadrantes, tá? Para estar nos quadrantes, x e y tem que ser aí positivo ou negativo. Então, 0 não está em quadrante nenhum. Então, esses pontos que se encontram em cima do eixo x, sempre tem a ordenada sendo 0, e se o ponto estiver em cima do eixo y, ele tem a abscissa sendo 0. E esses pontos estão nos eixos, não estão em quadrante algum. Ok? Alguma pergunta aí sobre o plano cartesiano? Eu quero focar mais as energias naquilo que vocês precisam ter mais, né? Acho que isso aí, enfim, tá de boa? Um ponto é um par ordenado representa as coordenadas do plano, dividido em 4 quadrantes. Se os pontos estão em cima dos eixos, não estão nos quadrantes, mas se está em cima do eixo X, ordenada 0, em cima do Y, abscissa 0, beleza? E tá aí, cada um pontinho bem bonitinho. Massa? Bom, só a introduçãozinha aqui para vocês. Aí, o que é que eu preciso saber calcular? Eu preciso saber calcular, por enquanto, nesse básico, distância entre dois pontos, ponto médio de um segmento, área de um triângulo, e condição de alinhamento de 3 pontos. Que a condição de alinhamento de 3 pontos é uma introdução para começar a estudar reta, tá? E ver que as questões são difíceis. Vamos lá, como é que vai acontecer? Analítica cai, mas agora no SSA cai sempre reta e circunferência, né? Que vai ser para a semana. Quem for fazer SSA para a semana não perde, não. Nem quem vai fazer Enem, né? Porque também cai no Enem, né? Claro. Só que o Enem tem muito assunto, né? No SSA são poucas questões. Então, sempre tem aí umas duas aí de analítica, né? Reta e circunferência, sempre tem. Então, vamos lá. Pegando aqui, ele está passando direto. Distância entre dois pontos. Como é que eu vou fazer para calcular a distância entre dois pontos? Eu não vou demonstrar tudo aqui, porque senão daria um tempão. Fabinho, isso é uma formulazinha que serve para a gente calcular a distância entre dois pontos, é? É. Então, será que vale a pena gravar que a distância entre dois pontos P e Q é a raiz quadrada da diferença dos x ao quadrado mais a diferença dos y ao quadrado? Será que vale a pena gravar? Bom, se você treinar um bocado, isso aí vai ficar automático na sua cabeça.
Distância entre dois pontos, raiz quadrada, diferença dos x ao quadrado, diferença dos y ao quadrado. Mas só decorar por decorar, esse aí acho que não vale a pena não, gente. Esse eu acho que vale a pena você entender como é que chega nisso. Que é bem fácil, ó. Vê como é que é fácil. É só aplicar o teorema de Pitágoras. Então, olha lá como é que essa demonstração é bem simplesinha. Então, se eu pegar dois pontos aí no plano cartesiano, imagine um ponto P e aqui um ponto Q. Um ponto P tem todo ponto no plano tem um valor de x para ele, tem um valor de y para ele, todo ponto tem um valor de x para ele, x de Q, e tem um valor de y para ele, que é o y de Q. Massa? E o que eu quero calcular é justamente a distância entre esses dois pontos. E a distância entre esses dois pontos vai ser justamente o quê? Vamos ver aí como é que fica essa distância? A distância entre dois pontos é dada através do segmento de reta que os une. Antigamente, gente, assim, antigamente, mas tudo pode voltar a se repetir, né? Mas antigamente tinha questões que eram muito cheias de detalhezinho. Aí já vi questão dizendo assim: a distância entre dois pontos é dada pela reta passando por eles. Falso. A distância entre dois pontos não é a reta passando por eles. A distância entre dois pontos é o segmento de reta compreendido entre eles. Vê, tem uns detalhezinhos assim antigamente. Mas hoje em dia não tem mais essa resenha. Aí, vê só. Imagine que eu queira calcular essa distância entre esses dois pontos P e Q. Certo? Então, imagine que eu queira calcular essa distância entre esses pontos P e Q. Então, gente, você pode simplesmente fazer o teorema de Pitágoras. Por quê? Vê qual é o raciocínio. Imagine que esse P fosse sei lá, XP fosse 2, YP fosse 5, XQ fosse 3 e aqui fosse 7, não importa. Valores aí. Se eu prolongar isso daqui, se eu prolongo isso daqui, eu consigo fechar um triângulo retângulo. E eu estou mostrando isso aqui para vocês, não só por mostrar, não. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês, gente, é justamente para que vocês possam ter essa ideia quando a gente for resolver algumas questões de geometria analítica. Como eu disse, geometria analítica é criar geometria, analisar a geometria, não simplesmente fazer por fazer algumas continhas, tá? Então, olha só, se liga aqui. Imagine que eu fechasse aqui esse triângulo retângulo. Massa? Quanto é que seria essa distância daqui para cá, gente? Pensa aí. Pensa, se aqui fosse 2 e aqui fosse 5, essa distância seria 3, porque você faria o xq menos o xp. Então, essa distância é a diferença entre os x. Assim como essa distância de yq para yp, que aí seria analisar a distância entre dois pontos na mesma vertical, na mesma horizontal. Então, aqui seria yq menos yp. Certo? Então, essa distânciazinha, yq menos yp, esse cateto seria yq menos yp. Tá? E aí é só aplicar o teorema de Pitágoras. Certo? É só aplicar o teorema de Pitágoras, que ficaria a distância de P até Q ao quadrado igual a diferença dos x ao quadrado mais a diferença dos y ao quadrado. Então, é assim que a gente calcula a distância entre dois pontos. Se os pontos estão na mesma horizontal, na mesma vertical, não precisa de Pitágoras, é só olhar aí de cara, né? Mas se por acaso você tiver numa situação como essa, eu preciso estar escrevendo dessa forma. Então, olha lá. A distância de P para Q ficaria raiz quadrada de xq menos xp ao quadrado
mais YQ menos YP ao quadrado. É assim que ficaria essa distância. Joia? Beleza ou não? Então, tá aqui a formulazinha. Eu vou usar essa fórmula quando for fazer as questões. Eu vou, gente. Eu gosto de usar essa fórmula porque é uma fórmula das mais importantes de analítica, é a mais usada em analítica. Você usa aqui, você usa em reta, você usa em circunferência. Então, é tão tranquilo de você gravar. Distância entre dois pontos, raiz quadrada de quadrado da diferença entre os x mais quadrado da diferença entre os y. Frio. Beleza? Só uma observaçãozinha que eu acho legal. Porque eu acho legal, porque eu lembro quando eu comecei a estudar geometria analítica, lá no meu terceiro ano, vocês não eram nem nascidos, né? Lá em 1998, quando eu era terceiro ano. E eu estudei analítica pela primeira vez e eu vi isso aqui. Eu lembro que na minha cabeça passou assim, meu Deus, mas como é que eu sei quem vem primeiro? Se é o P ou se é o Q? E aí depois foi que eu me liguei que se eu pegar A menos B ao quadrado, que é A quadrado menos 2AB mais B quadrado, que é a mesma coisa que B quadrado menos 2AB mais B mais A quadrado, que é igual a B menos A ao quadrado. Ou seja, isso foi algo que na minha cabeça, eu gosto de falar porque foi na minha cabeça ajudou bastante. Não sei se vai ajudar na cabeça de vocês, mas na minha cabeça, quando eu vi analítica pela primeira vez, isso aqui me ajudou pra caramba. Fazer o quadrado da diferença, tanto faz se você pega primeiro um x menos o outro x, ou x do outro menos o de cá, vai dar no mesmo. A menos b ou b menos a, quando elevado ao quadrado, dá no mesmo. Né? Não muda nada. Joia? Está clara aí a distância entre dois pontos? Então, se eu pegar dois pontos no plano e quiser fazer a distância entre eles, raiz quadrada, diferença dos x ao quadrado, diferença dos y ao quadrado, e a gente vai usar isso já já, quando a gente estiver nos exercícios. Procurei hoje trazer só pouca coisa de analítica para a gente fazer as questões, mais questões, porque essa parte de ponto e reto é o que mais cai, ponto e plano é o que mais cai no Enem. Na CSA cai mais reto e circunferência, tá? Para vocês se ligarem aí, existe essa pequena diferença aí entre o Enem e o CSA na abordagem. Beleza? Puxa, caiu gente, foi, cadê? Aí, Luana e Luizinho. Vamos lá. Continuando aí. Coordenadas do ponto médio. Como é que eu encontro o ponto médio de um segmento? A ideia é o seguinte. Isso aqui é mais fácil de você se ligar. Mas eu vou fazer um desenhozinho aqui para vocês pensarem um pouquinho comigo. Imagine aí o plano cartesiano. Imagine como a gente fez agora, um ponto P, um ponto Q e P, certo? Imagine aí que eu tenha, ó, um X de P, que eu tenha um Y de Q. Eita, Y não, né, gente? X de Q, desculpa. E que eu tenha aqui um YP e que eu tenha para cá um Y de Q. O que é, pessoal, encontrar o ponto médio de um segmento? Então, vê só. Encontrar o ponto médio do segmento é encontrar um ponto que está exatamente dividindo esse segmento ao meio. E aí é bem de boa tu perceber que se esse ponto vai dividir aí ao meio, esse ponto, obviamente, como todo ponto, tem um valor de x e tem um valor de y. E aí você vai ter que esse x desse m, ele é exatamente o valor entre xp e entre xq. Para mim, como é que eu visualizo que está aí exatamente no meio? Como é que eu provo que essa distância daqui para cá é a mesma daqui para cá e que essa daqui para cá é a mesma daqui para cá? Como é que eu provo essas distâncias daí? Gente, você prova isso pelo Teorema de Tales, né? Dá até para falar aqui sobre o Teorema de Tales bem rapidinho. A gente viu lá em geometria plana, lá no começo do ano. Ó, se eu tenho retas paralelas
cortadas por transversais. Veja, retas paralelas são essas verticais, retas paralelas cortadas por transversais, certo? Então, se eu tenho paralelas, tis, cortadas por duas transversais, esse está para esse, assim como esse está para esse. Se esse pedacinho e esse pedacinho são iguais, então esse e esse são iguais. Idem para a vertical, né, para o Y. Ó, essa reta e essa reta são paralelas. Então, olha lá, retas paralelas, certo? E isso daqui seriam duas transversais. Então, se você tem retas paralelas e duas transversais, esse está para esse, assim como esse está para esse. Certo? Daí, se esse e esse são iguais, então esse e esse são iguais. Ficou claro? Beleza ou não? Alguma dúvida? Aí, se estão exatamente iguais esses segmentos, então isso significa que XM é o valor que está bem no meio de XP e XQ. Se está bem no meio dos outros dois, é a média aritmética, né? Soma e divide por 2. Não é assim que eu calculo um valor entre outros dois. Então, na verdade, o que a gente usa para chegar aqui é justamente a média aritmética. Média aritmética. Porque seria um valor que está bem no meio dos outros dois, né? Então, isso é para calcular a média aritmética, tá? E o YM, mesma coisa, né? Está bem no meio de YP e YQ. Se eu quero encontrar um valor bem no meio dos outros dois, é só fazer também uma médiazinha aritmética. Tá claro, galerinha? Então, ponto médio de um segmento é encontrar o ponto que está exatamente no meio dos outros dois. E encontrar um ponto que está exatamente no meio dos outros dois é só fazer a média, que você encontra aí sem maiores problemas. Joia? Que é a segunda coisa mais usada em analítica, encontrar o ponto médio. E vai usar também lá na parte de circunferência. Isso aí a gente usa também para encontrar centro da circunferência e tudo mais. Beleza? Área de um triângulo. Aqui eu vou direto para vocês, gente. Isso aqui é algo que, caramba, não apostaria de jeito nenhum uma questão envolvendo isso no Enem. Acredito que se tivesse uma questão no Enem para você calcular a área de um triângulo conhecendo os três vértices, eu acho que ele daria essa formulazinha. Certo? Mas isso pode estar no SSA. Então, para quem vai fazer SSA, se liga em duas coisas aí, para quem vai fazer SSA principalmente. Olha só. O que é isso daqui? É como calcular a área de um triângulo dados três vértices. Presta atenção. Aqui está escrita a formulazinha. Eu vou escrever de uma maneira um pouquinho diferente, caso você prefira olhar do jeito que eu vou colocar aqui para vocês, que é a mesma coisa. Vê só. Qual é o objetivo aqui? Calcular a área de um triângulo dados os três vértices. Tipo, é muito específico. Se pegar uma questão dizendo, um triângulo tem um vértice no ponto tal, outro vértice no ponto tal, outro vértice no ponto tal. Como é a área desse triângulo? Aplica direto essa relação. Certo? Mas tem demonstração? Tem. Ela é muito grande, gente. Se eu fosse fazer aqui, vocês não iam gostar muito, não. Mas tem como você provar essa relação. Dá um trabalho, mas você consegue provar. Quem quiser, me pergunta depois, ou pega aí na internet também. Tem essa demonstração bem de boa. Então, olha só. Como calcular a área de um triângulo se eu sei os três vértices? Então, olha lá. Se eu conheço o vértice A, se eu conheço o vértice B, e se eu conheço o vértice C, certo? E quero calcular a área desse triângulo sabendo os três vértices, então é assim, isso é bem diretozinho. Se não quiser a fórmula, vai ter que fazer, vai ter que desenvolver. Desenvolver de que forma? Vocês sabem que a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Isso aí tem que saber, né? A área de um triângulo, base vezes altura sobre 2. Disso você consegue provar essa fórmula, só que dá muito grande, porque para calcular o tamanho da base precisa pegar a distância entre dois pontos. Para calcular a altura de um triângulo, precisa saber a equação da reta.
para encontrar a equação da reta C e a equação da perpendicular a C passando por B. Depois faz interseção de dois pontos, faz essa distância e descobre a altura, fazendo base vezes altura sobre 2 e desenvolvendo, você conseguiria arrumar dessa forma. Mas, para quem vai fazer SSA, só quem vai fazer Enem, não acho que vale a pena gravar. Vai fazer SSA ou particulares, vale a pena você saber que a área do triângulo ABC ela é calculada como a metade do módulo de um determinante. Onde esse determinante D é o determinante da matriz 3x3, formada por os pontos não estão aqui, ó, A, B, C. Então, esse determinante é formado por, primeira linha, as coordenadas do primeiro vértice, x, a, y, a. Segunda linha, coordenadas do segundo vértice, x, b, y, b. Terceira linha, coordenadas do terceiro vértice, x, c, y, c. Completa a terceira coluna com 1. Faz esse determinante, pega o módulo e vê metade dele. Então, é assim que eu vou calcular a área de um triângulo conhecendo 3 vértices. Para quem não lembra como é que calcular um determinante 3x3, deixa eu relembrar aqui. Determinante 3x3, repete as duas primeiras colunas. Certo? E aí traça primeira diagonal, XAYB, mais segunda diagonal, lembra? XCYA, mais terceira diagonal, XBYC, aí menos, voltando, essa diagonal, XBYA, menos, voltando essa diagonal, XAYC, menos, voltando essa diagonal, XCYB. Lembram? Vou botar de outra cor. Primeira diagonal, segunda diagonal, terceira diagonal, vai somando e traça as diagonais voltando, né? Primeira, segunda, terceira, faz essas diagonais. Beleza? Então, é assim que a gente encontra a área de um triângulo se eu souber os 3 vértices. Ok? Agora, vou botar aqui uma observação. Certo? Não é observação. Às vezes, muito raramente, mas às vezes, o SSA, atenção, ele pede para a gente encontrar o baricentro de um triângulo. Às vezes, muito raramente, o Enem nunca fez isso. Mas o SSA, ele pode cobrar e pedir de vocês o seguinte. Então, isso é mais específico para o SSA, que é como encontrar as coordenadas do baricentro de um triângulo. Eu só coloco isso aqui para vocês, gente, por causa do SSA, senão nem colocaria. Porque caso aconteça lá no SSA, vocês vão ter visto comigo. Eu disse, tenho certeza que vocês não vão nem encontrar nenhuma questão no SSA e Enem que a gente não viu aqui. O que vocês encontraram, a gente já viu aqui. A ideia é o seguinte. Se você tem um triângulo ABC, cujos vértices tenham aí coordenadas x, a, y, a, o ponto B, o vértice B, x, b, y, b, o vértice C, x, c, y, c. Tá? Imagine que você tem essas 3 coordenadas do triângulo ABC. Aí, se eu quiser encontrar a área do triângulo, tá aqui, acabei de ensinar para vocês. Mas se você quiser encontrar o baricentro de um triângulo, se você tem os 3 vértices de um triângulo, os 3 vértices aí, ABC, certo? Imagina os 3 vértices.
A, B e C. Esse triângulo pode estar em qualquer lugar. E outra coisa, caso você não lembre o que é baricentro, é o ponto de encontro das medianas de um triângulo. Das medianas de um triângulo. Certo? Ele também é o centro de gravidade do triângulo. Ele também é o centro de gravidade. Por isso que é um ponto que a gente chama a atenção. Então, se eu traço a mediana relativa ao vértice A, centro para o ponto médio, mediana relativa ao vértice C, centro para o ponto médio, mediana relativa ao vértice B, centro para o ponto médio, eu encontro o ponto G. G por causa de centro de gravidade. E aí, claro, se ele é um ponto, existe um X para ele e existe um Y para ele. Então, para encontrar as coordenadas do baricentro, ou seja, para encontrar quem é o X e o Y desse baricentro, muito específico isso para você que for fazer SSA. Se acontecer lá a questão, encontre o baricentro do triângulo, que pode acontecer desse jeito. Então, para encontrar o X e o Y do baricentro, é só fazer a média aritmética, certo? Das abscissas e das ordenadas, tá? Então, caso isso aconteça, é muito raro de acontecer, tá? Mas se acontecer, é só você fazer a média aritmética, não tem mistério. Tá massa? Então, como é que ficaria aí o x de A e como é que ficaria aí o y de A? Vamos lá? Como é que ficaria aí? Como é que eu calculo a média aritmética das abscissas dos três vértices? Então, ó, XA mais XB mais XC sobre 3. E o y do baricentro, YA mais YB mais YC sobre 3. Então, caso apareça no SSA, é assim que eu vou calcular o X e o Y do baricentro. Beleza? Ficou claro? Tranquilo? E a outra coisa dessa parte inicial de geometria analítica é a gente saber qual é a condição para que três pontos estejam alinhados. Também muito cobrado, isso aqui que é uma das coisas que muito cai, tanto no Enem quanto no SSA. Mas no Enem, desculpa, mas no SSA, condição de alinhamento de três pontos, certo? Isso aí cai com frequência, certo? Essa do SSA, é o que mais cai, porque já dá direto uma questão. O que você mais usa é distância entre dois pontos e ponto médio. Mas o que cai assim com a grande frequência é a condição de alinhamento de três pontos. E aí vai ser bem direto, que é o seguinte, vê só. Imagine que você tenha três pontos. A, coordenadas x, a, y, a. Um ponto B, de coordenadas x, b, y, b. E um ponto C, de coordenadas x, c, y, c. Se você comparar com um triângulo, certo? Se você comparar com um triângulo, tem muito a ver. Quando é que três pontos estão alinhados? Viajar um pouquinho só. Quando é que três pontos estão alinhados? Três pontos estão alinhados se eles formarem um triângulo de área zero. Só viaja aí um pouquinho. Três pontos estariam alinhados se o triângulo formado por eles tivesse área zero. Para o triângulo ter área zero, esse determinante aqui da área seria zero. Então, olha só. Para que A, B, C estejam alinhados, o que é necessário acontecer? Para que A, B, C estejam alinhados, devemos ter
aquele mesmo determinante lá da área, certo? Formado por que pontos? Coordenadas do ponto A, coordenadas do ponto B, coordenadas do ponto C, completando a terceira coluna com 1, tem que dar 0. Essa é a condição para que 3 pontos estejam alinhados. Determinante igual a 0. Beleza? Usa pra caramba isso também, gente. Vou usar isso aqui também já é uma introdução para a equação da reta. Porque para você montar uma reta, você vai ter que ter 3 pontos alinhados. E para os pontos estarem alinhados, o determinante tem que ser 0. Ok? Bom, eu falei a teoria aqui, porque ela é importante ser falada, tá? Mas vocês vão perceber agora que muitas questões de geometria analítica, elas vão usar o raciocínio lógico de vocês. Vamos começar a ver aí algumas questões de geometria analítica. Vamos lá? Então, vamos ver aí algumas questõezinhas que são importantes para que a gente possa estar resolvendo. Bora? Vamos lá. Olha lá a primeira questão. E assim, gente, na maioria das questões de geometria analítica, você não vai usar fórmulas, não. Não vai estar usando fórmulas. Você vai estar usando análise. Você vai analisar a geometria. Esse é o objetivo da geometria analítica, que você analise ela. Não que você simplesmente aplique um monte de fórmula. Não. Tem que analisar. Vamos ver o que essa primeira questão diz aí para a gente. Também isso é geometria analítica. É, analisar a geometria. Olha lá, bem fácil. Foi do Enem, tá certo essa questão? A figura mostra um tabuleiro de um jogo batalha naval, em que André representou 3 navios nas posições dadas pelas coordenadas B2, B14 e M3. Cada navio está identificado por um quadrado sombreado. André deseja instalar uma base em um quadrado do tabuleiro, cujo centro fique à mesma distância dos centros dos 3 quadrados, onde foram posicionados os navios. Para isso, a base deverá estar localizada em que quadrado? Vê, tu pode tentar fazer aí, encontrar que ponto é esse. Fazendo um bocado de cálculo. Mas não é esse o objetivo da geometria analítica em algumas situações. Em outras, sim, não tem ponto de correr. Tem questão que é uma conta monstruosa. Mas, vê, tu estás aí com esses 3 quadrados, B2, B14 e M3, e quer encontrar um ponto que fique numa mesma distância desses 3 quadradinhos. A propósito, um ponto equidistante dos vértices, só por curiosidade. Quando você pega 3 pontos, você forma um triângulo. Só curiosidade. Um ponto que é a distância daqui para cá, é a mesma distância daqui para cá, que é a mesma distância para aqui para cá, esse ponto é o centro da circunferência circunscrita. É o centro da circunferência circunscrita, que é o chamado circuncentro. E circuncentro é o encontro das mediatrizes. Então, você poderia traçar as mediatrizes para encontrar onde estaria esse ponto. Só que isso é uma conta que não tem nenhum sentido nessa questão. Essa é uma questão para você analisar simplesmente o plano. Se eu estou trabalhando com vocês numa turma diferente, se minha pegada não fosse Enem, SSA e particulares, se minha pegada fosse os militares, a FAIMES, essas coisas todas, aí é outra história. Aí a minha pegada ia ser as questões para você lembrar que esse ponto aqui distante de 3 pontos é o circuncentro de uma circunferência, que é através das mediatrizes, aí teria que encontrar o ponto médio, fazer perpendicular, teria um monte de coisa para ser feito. Mas aqui é só você olhar, gente. Vamos lá. Será que está no G8, G9, H8, H9 ou H10? Ó, G8 e G9. G8, G9 ou H8, H9 ou H10. Qual seria o ponto que está à mesma distância de todos os três?
Vamos ver um de cada vez? Vamos lá? Vamos começar com esse G8. Ó, G8, preste atenção. Vocês estão vendo que B e B2 e B14, vocês estão vendo que eles estão na mesma linha, não estão? Na mesma horizontal, concorda? Então, a primeira coisa que eu deveria observar que se B2 e B14 estão na mesma horizontal, o ponto aqui distante entre eles, veja, o quadrado aqui que está na mesma distância deles, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, teria 1, 2, 3, 4, 5 para cá e 1, 2, 3, 4, 5 para cá. Percebam que esse quadradinho daqui, tá vendo? É o quadradinho que está à mesma distância de B2 e de B12. Esse quadradinho, ele está na mesma distância dos dois. Vocês estão percebendo? E isso implica que para um ponto estar na mesma distância de B2 até B12, vai pegar esse quadradinho e todos esses quadradinhos aqui, ó. Então, essa linha daqui, essa linha de amarelo, que essa linha a gente diz que é a mediatriz de B2, B12. Essa linhazinha é a linhazinha que me dá o quê? Essa linhazinha de amarelo, só para você se ligar, essa linhazinha de amarelo, ela dá os pontos equidistantes de B2 e B14. Então, com isso, eu já sei que tem que estar nessa linha do 8. Um ponto, se eu quiser a distância para o B2 e para o B14 sendo a mesma. Certo? Então, tem que estar na linha do 8. Então, já descarta esse, já descarta esse, já descarta esse. Só sobra o G ou o H8. Beleza? Aí vamos ver qual seria a situação, né? Se é o G8 ou se é o H8. Vamos lá? G8 ou H8? Vamos lá. G8. Olha a distância de G8 para cá e G8 para cá, que é a mesma. Eu preciso olhar se a distância desse G8 para B2 e de G8 para M3 é a mesma. Será que essa distância daqui para cá e daqui para cá é a mesma? Ou será que é o ponto de baixo? Vamos olhar? Ó, como é que eu vejo essa distância daqui para cá? Vejam que a distância daqui para cá, ela é hipotenusa de um triângulo retângulo de dimensões, vou botar só em lados do quadrado. Ó, a partir do meio aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perceba que é a hipotenusa de um triângulo retângulo 6 por 5. Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu pegar esse daqui, ó, você vai ter, olhando para cá esse ponto, que está numa hipotenusa aí de um triângulo de 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui realmente é 5. E daqui para cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora, se isso daqui, a distância de M3 para esse ponto aqui, G8, é uma hipotenusa de um triângulo retângulo cujos catetos são 6 e 5, e daqui para cá também é a hipotenusa de um triângulo 6 por 5, então esse realmente é o ponto que eu estou procurando. Perceba que se eu pegasse o H8, ele ia ficar, acho que nitidamente olhando também mais perto do M3 do que do B2. Eu acho que isso seria também bem nítido, né, gente? Tá claro? Isso é geometria analítica, porque analisar a geometria. Analisar a geometria.
Ficou claro até aí? Sim ou não? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos para a próxima? Pode prosseguir, professor. Questão 3. Vamos lá. Duas antenas de celular A e B, deu B, A e B, com raio de cobertura 2 e 4 quilômetros, respectivamente. Então, aqui tem raio 2, aqui tem raio 4. Estão posicionadas em uma certa cidade nos pontos indicados no plano cartesiano. O A está no ponto menos 2, 2. Então, ó, menos 2, 2. Certo? Estão vendo aí esse ponto A, menos 2, 2, vou botar um de cada cor. Então, o ponto A, ele tem coordenadas menos 2 com 2. Certo? Depois, o ponto B tem coordenadas 4, 0. O ponto D é o 2, 3. O ponto D é o 2, 3. E o ponto C é menos 1 quinto com mais 1 quinto. Menos 1 quinto com mais 1 quinto. Tá certo? Bom, aí eu quero saber. Estão posicionadas em uma certa cidade nos pontos indicados no plano cartesiano abaixo. Em relação aos pontos C e D, verifica-se que C não pertence à cobertura nem de A nem de B. C pertence somente à cobertura de A. D não pertence à cobertura nem de A nem de B. Então, vamos pensar aí como é que vai ser. Presta atenção. Vamos começar com A. A tem um raio de cobertura de 2 quilômetros. Se o A tem um raio de cobertura de 2 quilômetros, então eu sei que ele pega 2 quilômetros para cima. Então, o A vai cobrir essa região. 2 quilômetros para cá. Então, a região a antena A, vai pegar essa região. Como está 2 por 2, ó, ela faz isso. Isso que eu estou desenhando é o raio de cobertura aí do A, né? O raio de cobertura do A vai ser mais ou menos isso. Bem tronchinho aqui, vamos melhorar. Vocês estão percebendo, gente, que o raio de cobertura aí de A é um raio de 2 quilômetros? Então, ficaria mais ou menos assim, certo? Um raio de 2 quilômetros. Só que eu preciso me ligar no seguinte. Será que esse C está dentro ou está fora desse raio de cobertura? E aí, será que esse C aí está dentro ou está fora? Eu sei que toca aqui, eu sei que toca aqui, mas eu preciso aí me ligar se o C está fora ou não. O D está nítido que está fora, tá? O D está muito nítido que está fora de A. Mas e o C? Será que está dentro ou está fora? Qual é o raciocínio que a gente vai pegar? E o B? O B tem raio de cobertura 4. Se aqui é 4, ele vai passar pela origem. 1, 2, 3, o 4 está lá em cima. Vai passar por aqui. Então, o raio de cobertura de D, ele vai fazer uma circunferência bem grandona, né? Porque 4 vai vir para cá no 4. Como o raio é 4, ele vai ter um raio de cobertura bem grandão aí, né? Vai ficar algo bem, bem grande mesmo. Lá, mais ou menos desse jeito aqui, né? Então, vê só. O raio de cobertura aqui do ponto B, que vem até aqui embaixo, vai ser 4 quilômetros. Então, vai ficar um raio de cobertura mais ou menos. Não precisa, na hora do Enem, gente, ou do SSA, estar fazendo esse desenho todo, não. Mas, ao mesmo tempo, se você acha que fica legal fazer esse rabisco para que você enxergue melhor, assim faça. Então, o raio de cobertura de B vai fazer isso aqui, né? Vai passar pelo 0. Só que eu preciso saber se o D está dentro ou está fora, né?
Deu mais ou menos para se ligar, gente, qual é a situação? Esse é o raio de cobertura de B e esse é o raio de cobertura do A e do B, né? Me diga uma coisa, gente, olhando para isso daí, um pouquinho meio troncho, né? Mas só deu para ilustrar, deu para entender a situação. Me diga uma coisa, como é que eu vou fazer? É nítido que o C está fora do raio de cobertura de B, né? Isso é muito nítido. Mas os pontos principais aí eu preciso me ligar. Então, eu preciso saber se o D está dentro ou fora e se o C está dentro ou fora. O que é que vocês acham que a gente tem que fazer, gente, para descobrir se esses pontos estão dentro ou fora? Quem me diz o que a gente tem que fazer? C não pertence à cobertura nem de A nem de B. Eu não sei se C pertence. Se só está no de A, se C somente... Isso aqui já cancela, né? Essa letra D já não é, né? Não pode ser estar só na cobertura de B. B não pertence nem de A nem de B. Não sei. Eu preciso olhar cada um desses pontos. Quem me diz o que é que eu tenho que fazer para saber se o C está ou não na cobertura do A e para saber se o D está ou não na cobertura de B? Bora, galerinha. O que é que a gente faz para saber? Bora, bora, bora. Alice, Camila, Davi, Luísa, Iago. Vamos ver como é que ficaria isso daí. Será que está dentro ou fora? Vê só. O raio de cobertura aqui de A é 2 quilômetros. Então, o que eu precisaria fazer é olhar a distância, isso é uma questão apenas de distância entre dois pontos, e é assim que cai distância entre dois pontos, ó, eu preciso olhar a distância entre os pontos A e C. Se a distância entre A e C for igual a 2, é porque C está exatamente aqui em cima. Se a distância do C até o A for maior que 2, é porque o C está fora. Então, o que eu preciso olhar é a distância de A até C. E a distância entre dois pontos é raiz quadrada de quem? Diferença do x ao quadrado. Vamos fazer a diferença do x ao A, menos 2 ao C. Menos 1/5 e 1/5. Diferença do x, vou botar isso aqui em decimal, tá? 0,202. Diferença do x, que é menos 2, que é o x de A, menos 0,2, que é o x de B ao quadrado, mais diferença dos y. O y de A é 3 e o y do C é 0,2. Isso vai ao quadrado. Então, a distância de A até C vai ficar a raiz quadrada de... Isso aqui dá mais 0,2, menos 2 com mais 0,2. Ficaria aí quanto? Aqui é 2, né? Desculpa. Aqui é 2. 2. De A é 2. Aí, menos 2 com mais 0,2 fica menos 1,8 ao quadrado, mais 2 menos 0,2, 1,8 ao quadrado. Só que 1,8 ao quadrado vai dar 3,24, não é isso? Confere aí, por favor. Se 1,8 ao quadrado é 3,24. Então, 1,8 ao quadrado, 3,24, mais 3,24. Que daria essa distância de A até C, raiz quadrada de 6,28. Eu não preciso saber quanto é a raiz de 6,28. Basta perceber que essa aqui é maior que 4. Se essa distância é maior do que 4, então já posso fechar aqui. E a gente imaginava que realmente ficava fora, né? Então, você já percebeu que o C não pertence à cobertura de A e nem pertence à cobertura de B. Que já daria para marcar a letra A, né? C não pertence à cobertura de A e nem de B, porque a de B está muito na cara. Mas eu preciso olhar e aprender como é que a gente faz para analisar a distância entre dois pontos. Se a distância de D até B, então vou ter que olhar essa distância de D até B, certo? Eu preciso olhar essa distância de B até D. Aqui foi a distância de A até C. E preciso me ligar se essa distância de B até D
da maior ou menor que 4, né? Porque se for maior que 4, está fora. Se for menor que 4, está dentro. Se for igual a 4, está em cima. Sabia que essa questão também cabe como assunto de circunferência, né? Cabe como circunferência e cabe como distância entre dois pontos. Então, vamos ver. A distância entre os pontos B e D vai ficar raiz quadrada de diferença dos x entre B e D. Quem é o D? 2, 3. Diferença do x. Diferença do x ao quadrado. Diferença dos y. O y do D é 3, o y do B é 0. Então, diferença dos y ao quadrado. E aí, essa distanciazinha daí, de B até D, vai ficar a raiz quadrada disso. E aí, a distância de B até D vai ficar a raiz de 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9. E essa distância de B para D ficou raiz de 13, que eu não preciso saber quanto é raiz de 13. Basta perceber que raiz de 13 é menor do que 4. O que implicaria que esse ponto D, que se você fosse pelo olhômetro, você também acertaria, tá? Mas o olhômetro não é garantia, mas é algo que você pode estar usando, né? Caso você não tenha, às vezes, a ideia da solução. E geometria analítica me dá essa oportunidade, né? Geometria analítica, a gente tem a oportunidade de analisar essa geometria, né? E muitas vezes resolver a questão só no olho. Beleza? E aí, ficou clara essa questão? Essa é muito boa para ler. Muito boa mesmo. Vamos embora para a próxima. Para a semana, a gente vai ver reta e circunferência. E aí, já para ir adiantando, como a gente já está aí já chegando perto da revisão, tá? Me ajuda aí, a prova é 28 de novembro, não é isso? A prova de matemática? Me ajuda aí, 28 de novembro. Isso mesmo, é dia 28 de novembro. Então, a gente vai ter de revisão. Oi? É isso? 28 de novembro, matemática, dia 2, né? 21 de novembro é o E dia 1. o SDSA, eu acho que é dia 20 de dezembro. Dezembro. Depois a gente vai ter algumas aulas de revisão para o SSA também, tá? Mas para o Enem, a gente teria de revisão 22 de novembro, ó, 22 de novembro, 15 de novembro, 8 de novembro, 1 de novembro, 25 de outubro. Que eram essas 5 segundas-feiras. Mas, Clebinho, dia 1 de novembro é véspera de feriado. E dia 15 de novembro é a proclamação da República, é feriado. Gente, um mês antes do Enem, a gente não pode nem falar em feriado, né? Então, 22 de novembro, 15 de novembro, 8 de novembro, 1 de novembro e 25 de outubro. 25 de outubro, 1, 8, 15 e 22 de novembro. Como eu vinha combinando com vocês desde o começo do ano, 5 semanas de revisão. Aí a gente tem ainda 18 de outubro, 11 de outubro, 4 de outubro e 27 de setembro. 27 de setembro, 4 de outubro, 11 de outubro, 18 de outubro. 4 segundas-feiras. 27 de outubro, reta e circunferência. 4 de outubro, fazer, se precisar, algum exercício mais de reta e circunferência e funções trigonométricas. E ainda teria 2 segundas de outubro. Talvez, com mais uma segunda termine. E talvez dia 11 de outubro eu dê uma folguinha para vocês. Talvez, que é véspera de feriado, aquela semana para você dar aquela descansada para depois voltar com todo o gás. Mas não garanto não, tá? Vou analisar direitinho a programação e aí a gente tá tranquilo aí para terminar. Se precisar da dia 11 de outubro, se o programa ficar ruim, eu vou dar aula normal para vocês, para não ter que marcar com sábado. Lembra que eu combinei? Se por acaso apertar o assunto, que eu acho que não vai apertar, marca uma aula extra. Mas eu acho que a gente pode até se dar o luxo, talvez, do dia 11 ter folga. Talvez.
Vamos ver como é que está a programação aí, e aí a gente vê, certo? Ficou claro? Então, revisão dia 25 de outubro. Então, vocês aí que quiserem convidar alguém para participar da revisão dessas 5 semanas, convido. Essas 5 semanas de revisão, 25 de outubro e as 4 de novembro, né? São 5 semanas, né? Cada semana a gente contabiliza aí com 3 aulas de 40 minutos, mais ou menos, o que daria aí 15 aulas de 40 minutos de revisão. Dá para a gente fazer um bocado de coisa. E se você tiver algum colega aí de fora que queira fazer, essa revisão vai girar em torno de 135 a 150 reais. Não defini ainda, é baratinho, tá? As 5 semanas de revisão, aqui pelo Zoom. Quem é aí terceiro ano, que o pessoal ano passado vai fazer, então, Alice, Camila, Davi, Luísa, Iago, pode falar aí pro pessoal, quem for fazer a revisão, vão ser 5 semanas de revisão, 25 de outubro, às 4 segundas de novembro. Não defini ainda o preço, mas deve girar em torno de 135 a 150 reais. 135, 150, nem menos nem mais do que isso, tá? Vocês não pagam nada não, tá, gente? Vocês, já disse a vocês desde o começo do ano, né? O valor de vocês foi anuidade. Vocês pagaram anuidade, não tem que pagar mais nada, não. Então, eu vou preparar um caderninho para enviar para vocês online, né? Tudo é online. Quem quiser imprimir, imprime, faz um caderninho. Tipo aqueles 2 que eu mandei para vocês. Vou mandar mais ou menos com umas 100 questões, tá certo? E aí, para a gente trabalhar aí nessas 5 últimas semanas, umas 100 questões de alguns Enems aí, né? Que eu vou separar para vocês. Então, quem quiser divulgar aí na sala, já galera, 25 de outubro, os 4 segundas de novembro. Claro, vou viajar no feriado, vou viajar, vou 15 de outubro, proclamação da República, não quero assistir a aula. Vocês sabem que pega e assiste todo dia, né, gente? Não tem aperreio, não. Então, se vocês puderem divulgar, podem divulgar. Pode mandar para mim, Leria, no WhatsApp, pode mandar. Mas eu posso também, se vocês quiserem, eu posso marcar uma aula só com dúvidas também. Podemos, boa ideia. A gente pode marcar uma aula, vocês vão dizer das dúvidas, a gente marca. A gente pode marcar um sábado aí, qualquer e fazer. Mas pode também ir mandando pelo WhatsApp também, se quiser. Ir adiantando. Mas vamos ver se a gente faz uma aula dessa. Pega um sábado aí, de manhã ou de tarde, e faz. Massa? Questão 4, vamos lá. Um funcionário do setor de planejamento da editora Progresso, divulgue a revisão aí. Para quem quiser fazer, podem dar meu WhatsApp e já falar comigo. Como eu não fechei o preço ainda, então quem quiser entrar logo e quiser se matricular logo na revisão, paga os 135, tá? É só falar comigo e aí eu mando o Pix. Vocês não pagam mais nada. Um funcionário do setor de planejamento da editora Progresso verificou que as livrarias dos 3 clientes mais importantes estão localizadas nos pontos A, B, C, sendo que as unidades estão em quilômetros. Em que ponto PXY deve ser instalado um depósito para que as distâncias do depósito às 3 livrarias sejam iguais? Então, vê, isso é aquela questão lá do mapinha, só que sem olhômetro, né? Aqui não tem olho que resolva essa questão. Você vai ter que fazer na mão mesmo, né? Aí não tem o que fazer. Agora, qual é a estratégia que a gente tem de geometria analítica? Ó, primeiro passo, gente, sempre que possível, faça um diagramazinho, faça um diagrama não, plano cartesiano. Então, olha lá. Vou fazer o plano cartesiano aqui. Cleminho, por que o plano cartesiano é importante? Porque às vezes tu faz uma conta errada, normal, faz parte. Às vezes você erra uma conta e quando você faz o plano cartesiano e você mais ou menos espera onde seu ponto vai estar, se sua conta foi muito errada, deu alguma coisa muito estranha, você já percebe e consegue consertar. Vê,
O ponto A está na origem, 0, 0. O ponto A está aqui. 0, 0. O ponto B está com coordenadas 1, 7. Então, o ponto B estaria por aqui. 1, 7. B. 1, 7. 7 para cá. 1 para cá. Se liga aí. E o ponto C, ele está com coordenadas 8, 6. Está por aqui, né? Em algum lugar aqui, né? 8, 6. Ponto C, 8, 6. Beleza? Aqui é 8. Aqui é 1. Aqui é o 6. Aí, vem. O que é que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo encontrar um ponto. Encontre em que ponto PXY deve ser instalado um depósito para que as distâncias do depósito às 3 livrarias sejam iguais. Então, eu quero encontrar um ponto P para a distância ser a mesma. Então, já dá para você imaginar mais ou menos que o ponto P vai estar por aqui, em algum lugar, certo? Onde eu não sei, mas sei que ele vai estar por aqui em algum lugar. Aí, se você se liga, eu acho que está um pouquinho mais para baixo, não importa. Mas se você achar que o ponto P ele vai estar por aqui, o que é que eu estou chamando a atenção? Que se o ponto P tem uma abscissa XP e tem a ordenada YP, eu sei só do meu desenho que esse XP tem que dar um valor ali entre 1 e 8 e o YP tem que dar um valor entre 0 e 6. Então, isso é o mínimo que você consegue perceber. Beleza? Porque se você esquecer, se você encontrasse, por exemplo, Cláudio, meu XP deu 9, então você sabe que está errado. Certo? Vamos lá. Essa questão dá para fazer pela média dos x e a média dos y. Vamos ver o que acontece. Média dos x e a média dos y dá o baricentro do triângulo. O baricentro é o encontro das medianas. Nesse caso, eu quero um ponto equidistante de 3 pontos. O ponto que é equidistante dos 3 vértices de um triângulo é o circuncentro. Então, ele não é o baricentro, é o circuncentro. O circuncentro ele é o encontro das mediatrizes. Isso aí só seria verdade se o circuncentro coincidisse com o baricentro. E isso só acontece se o triângulo for equilátero. Então, você só poderia fazer a média dos x e dos y se o triângulo fosse equilátero. É o único caso que é o ponto que é equidistante dos vértices. Mas é um caso muito particular. E acho que esse daí nem equilátero vai ser, de jeito nenhum. Geralmente não é, né? Se você verificasse, visse que dava equilátero, aí poderia ser. Então, olha só. O que é que eu quero que aconteça? Eu quero que o P tenha as mesmas distâncias para os 3 depósitos. Então, vou começar fazendo, por exemplo. Vocês concordam que a distância de P para A tem que ser igual à distância de P para B? Concordam comigo? Massa? Por que a distância de P para A tem que ser a mesma distância de P para B? Porque ele não disse que é um depósito onde as distâncias para as 3 livrarias vão ser iguais? Então, a distância desse depósito para A e para o B são... Isso é uma questão bem clássica, tá, gente? Isso é uma questão bem importante. Como é que eu vou calcular a distância de P para A? Raiz quadrada, diferença dos x, xp menos 0, né? Ao quadrado, mais diferença dos y ao quadrado. Isso tem que ser igual à distância de P para B. A distância de P para B ficaria diferença dos x ao quadrado, diferença dos y ao quadrado. E aí, ficou clara essa montagem? Então, se a distância do ponto P para A tem que ser a mesma distância do ponto P para B, então, raiz quadrada, diferença do x ao quadrado, diferença dos y ao quadrado tem que ser a mesma. Tá? É claro que para desaparecer essa raiz, a gente vai botar logo os dois lados ao quadrado, né? Quadrado dos dois lados para a raiz desaparecer.
e já vou desenvolver esses quadrados daí, né? Aqui vai ficar xp ao quadrado mais yp ao quadrado, e aqui a gente vai ter que desenvolver. Então, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Me ajuda aí nessas contas, porque se a gente errar uma continha, é tudo errado. De boa essas continhas? Aí, ó. Xp quadrado, yp quadrado, yp quadrado. Fica sobrando aqui 0 do lado de cá. Menos 2xp mais 1 menos 14yp mais 49. Aqui eu posso escrever que 2xp, 2x de p, vai ser 50 menos 14y de p. Se eu simplificar aí por 2, eu encontro que xp vai ficar 25 menos 7yp. Então, descobri uma relação entre xp e yp. E agora eu tenho que fazer o quê? Explorar outra relação, né? Então, ou eu faço PB igual a PC, ou PA igual a PC. Como o A é um ponto mais felizinho, né? 0, 0, então vou fazer PA, PC. Ficou claro até aí essa montagem? Então, vamos lá, continuando. Nós também temos que a distância de P para A tem que ser igual à distância de P para C, certo? O A é o 0, 0 e o C é 8, 6. Então, distância de P para A, raiz quadrada, P para A, já está pronto, né? Eu vou aproveitar daqui, gente, da outra telinha. P para A já está pronto. P para A. P para A já está pronto. Então, vamos lá. Vai ficar raiz xp quadrado, yp quadrado. E de P para C, raiz de diferença dos x ao quadrado, diferença dos y ao quadrado. Vou só confirmar se é 8 e 6 mesmo ponto. 8, 6. Pronto. Então, vai ficar, elevando os dois lados ao quadrado, a raiz desaparece. E do lado direito, se a gente desenvolver esses quadrados, vai ficar quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, é 16xp, mais o quadrado do segundo, que é 64. E aqui, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Xp quadrado, yp quadrado, yp quadrado. Isso vai ficar 16xp positivo jogando para cá. 64 com 36 fica 100, menos 12yp. Se a gente simplificar aqui por 4, fica 4xp, 25 menos 3yp. E agora eu vou pegar o da telinha anterior, onde xp é 25 menos 7yp, certo? Substituir lá no outro. xp é 25 menos 7yp. Isso é igual a 25 menos 3yp. Ok? Beleza, galerinha? Aí ficou 100 menos 28yp igual a 25 menos 3yp. O que ficaria 75, 25yp, que dá yp igual a 3. Se yp é 3, logo, xp vai ser quanto? Pega na telinha anterior, 25 menos 7 vezes yp. Como yp deu 3, 25 menos 21, isso fica 4. Então, P é o ponto 4, 3. Aí, depois que você encontra um negócio desse,
Dá uma olhadinha no teu mapinha que tu fizesse no teu plano cartesiano aí, para ver se esse valor que tu encontrou dá compatível. Vou voltar. Olha lá. Tá razoável esse PC43? Tá bem razoável. Mas veja que a conta não é pequena, né, gente? A conta não é pequena. Até aí ficou claro? Aham. Vamos tentar fazer a letra B? Foi trabalhoso essa, não foi, gente? Bem trabalhosa. Vamos tentar ver a letra B. Ó, então, cadê o ponto P? O ponto P ficou 4, 3. Certo? Vamos tentar a letra B. Qual é a área do quadrado inscrito na circunferência que contém os pontos ABC? Qual é a área do quadrado inscrito na circunferência que contém os pontos ABC? Vê só. Aí. É justamente aquilo que eu tinha combinado para vocês. Vou até botar outra telinha aqui para a gente rabiscar. Vê só. Vou até botar outra telinha aí. Preste atenção. Vocês lembram que eu comentei sobre a história do circuncentro, né? Eu quero a área do quadrado inscrito na circunferência que contém os pontos ABC. Então, vou passar aqui para fazer a letra B. Preste atenção. Letra B. Gente, eu quero encontrar a área do quadrado inscrito nessa circunferência. Estou traçando logo a circunferência, tá? Fica mais fácil. A circunferência que a gente tem é uma circunferência que passa pelos pontos ABC, não é isso? Então, o ponto A, imagine que o ponto A estivesse por aqui. O ponto A é o ponto 0, 0. O ponto B ele poderia estar por aqui em algum lugar. E o ponto C por aqui. Certo? E o plano cartesiano, se você quisesse colocar, ele seria mais ou menos assim. Essa é a situação. Tá? Até porque... né? Até porque o A ele se encontra no ponto 0, 0, né? Eixo X, eixo Y. O A ele está no ponto 0, 0. O B ele está no ponto 1, 7. 1, 7. E o C está no ponto 8, 6. Tá? Então, se quisesse, poderia colocar aqui 1 e tudo mais. Vê só. Para encontrar a área de um quadrado inscrito numa circunferência, vê lá. Para a gente calcular a área de um quadrado inscrito numa circunferência, eu só preciso do raio. Concordam comigo? Isso aqui vocês já estão, gente. A gente já está fazendo a introdução do assunto da próxima semana, que é estudar a parte de circunferência. Tá? Então, vê só. Se eu quero calcular a área de um quadrado inscrito numa circunferência, ó, se eu quero calcular a área de um quadrado inscrito numa circunferência, se eu chamar isso aqui de L, eu sei que a área do quadrado é L ao quadrado. Claro? Mas eu precisaria somente do raio, né? Com raio eu conseguiria calcular isso. Com raio eu conseguiria calcular. Até porque se eu traçar a diagonal do quadrado, a diagonal do quadrado ela é exatamente o diâmetro dessa circunferência. R com R. E aí, se eu aplicasse Pitágoras aqui, eu ficaria com L quadrado mais L quadrado igual a 2R ao quadrado, certo? O que daria 2L quadrado igual a 4R quadrado, o que dá L quadrado igual a 2R ao quadrado, certo? Bom, portanto, a área do quadrado
Ele quer um inscrito, né? A área do quadrado inscrito na circunferência, que contém os pontos ABC, é dado por 2 vezes o quadrado do raio. Certo? Apliquei Pitágoras, L quadrado mais L quadrado, 2R ao quadrado, parará, parará, descobri aí que a área do quadrado que eu estou procurando é 2R ao quadrado. Então, meu problema está em descobrir o que da circunferência? Descobrir o raio. Mas como é que eu vou fazer para descobrir o raio dessa circunferência? Vamos lá. Eu sei que o centro da circunferência é o ponto que tem a mesma distância para cá e para cá. Eu sei que esse ponto, centro da circunferência, ele tem a distância para cá e para cá. É o ponto que equidista dos 3 vértices. Beleza? Só que eu já descobri que ponto é esse, porque eu descobri na letra A o ponto que está a mesma distância de todos os vértices. É o ponto 4, 3. Então, eu tenho que esse ponto daí, 4, 3, ele tem um x igual a 4 e ele tem um y igual a 3. Então, para calcular o raio da circunferência, então, vê só, o raio da circunferência vai ser justamente a distância de quem? Desse centro até o A, que seria igual se eu fizesse a distância do centro ao B, que seria igual que eu fizesse a distância do centro. Vou botar outra letrinha, que é o CC, né? Vou botar P aí para esse centro. P, vou botar P. A distância de P para A, de P para B ou de P para C, que vai ser a mesma. Tá aqui P. Certo? Tá claro ou não, gente? E aí você consegue calcular o raio. Porque o raio vai ficar raiz quadrada de quem? Vou pegar de P para A. Poderia até fazer Pitágoras direto, né? Que é o triângulo 3, 4, 5, né? Mas já que a gente está empolgado nessa parte de distância entre 2 pontos, diferença dos x ao quadrado, diferença dos y ao quadrado. Então, esse raio vai ficar raiz quadrada de 25, que dá raio igual a 5. Então, descobrir o raio da circunferência circunscrita a esse triângulo, ou, que, como a questão colocou, né? Como a gente escreveu? O quadrado inscrito na circunferência que contém os pontos ABC. Então, construir a circunferência passando por A, por B, por C. E aí, se o raio é 5, a área do quadrado que eu estou procurando vai ficar 2 vezes, que é o quadrado inscrito nessa circunferência, 2 vezes 5 ao quadrado, né? E 2 vezes 25, essa área do quadrado vai ficar 50. Mas essa questãozinha, né? Essa questãozinha explorou muita coisa. Ó, tu explorasse distância entre 2 pontos, tu explorasse circunferência circunscrita a um triângulo, tu explorasse ponto equidistante de 3 pontos fixos, que é o circuncentro. Esse P que eu encontrei é o circuncentro. Ó, fizemos aí equações irracionais, que é a equação quando tem raiz quadrada. Interpretamos o plano cartesiano, que isso é a principal essência da geometria analítica. Fez sistema de equações. Pegou e construiu uma circunferência circunscrita a 3 pontos, a um triângulo, né, que é a circunferência passando por 3 pontos dados. Então, a gente fez um bocadão de coisa aí nessa questão. Né? Muita coisa mesmo. Beleza? Gostaram dessa questão? Ficou bonitinha? Beleza, E, né, professor. gente? Então, é isso. Espero que vocês tenham aí revisado algo que vocês viram bem recente aí na escola, né? Isso é um assunto recente.
Não sei em que nível vocês trabalharam na escola, mas espero que vocês tenham aí compreendido um bocadinho mais de geometria analítica. Beleza? Então, é isso. Deixa eu parar a gravação aqui.